Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu também sou professora do cursinho Prosa junto com a Manu, e a partir de agora, né, a gente vai começar a discutir os possíveis temas da redação do Enem. Como a Manu disse no último vídeo, a gente vai dividir alguns temas entre nós duas, então uma semana vai ser uma semana vai ser outra, sempre trazendo novas abordagens e argumentos para vocês utilizarem nas redações. Gente, depois de terminar a teoria de como escrever uma redação dissertativa argumentativa, o segundo passo para ter uma redação nota 1000 é cada vez mais praticar a argumentação. Saber como faz a introdução, o desenvolvimento, a conclusão é importante? Extremamente. Mas praticar a argumentação é a chave de ouro para você tirar uma nota 1000. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e, por favor, vamos discutir isso, deixe seus comentários, vamos lá. O nosso tema, o primeiro tema que discutiremos será internet e aparelhos eletrônicos como meio de educação nas escolas brasileiras. O que é isso? O que queremos discutir? Por que isso é relevante? Primeira coisa, um tema para ser tema do Enem tem que ser um problema. Tanto que, lá na conclusão, o que a gente faz? Uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, porque a gente está discutindo uma problemática. Então já encarem a redação do Enem, sendo que o tema vai ser alguma problemática que envolva o Brasil, né? Porque o exame é brasileiro. E aí, esse tema já é uma aposta, já tem um tempo que ele é uma aposta, e é extremamente atual, ainda mais esse ano. Por quê? Não sei se vocês sabem, né? Mas foi divulgado que em alguns estados será implementado o Enem digital. Então, discutir sobre internet e aparelhos eletrônicos como meio de educação nas escolas brasileiras é extremamente atual. E a gente sabe que o Enem gosta de pegar esses temas atuais, esses temas discutidos. Então, discutir isso daqui é necessário, porque vai que seja um tema, né? Então vamos lá, gente. Quando você pega a redação do Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o tema, claro. E a segunda coisa é olhar a coletânea. Gente, as coletâneas das redações do Enem são riquíssimas. De lá dá para tirar todos os argumentos que você vai utilizar no seu texto. Além disso, você vê em qual posicionamento seria melhor na hora de escrever o texto, porque você consegue ter uma visão ampla sobre o tema e quais questionamentos, quais direções tomar. É a coletânea que te dá a direção que o seu texto vai. Para quem é aluno prose e tem acesso à redação, à apostila, perdão. Para quem é aluno prose e tem acesso à apostila, vocês verão que a nossa coletânea está riquíssima e apresenta os dois posicionamentos, tanto contra quanto a favor do uso de internet e aparelhos eletrônicos como smartphone para meio educacional nas escolas brasileiras. E aí, eu trouxe alguns trechinhos para demonstrar para vocês como que dá para tirar argumentos através dos textos da coletânea. Vamos lá ler. O telefone móvel já faz parte da vida de mais de 50% da população brasileira. Será que esse é um dado legal para utilizar na minha proposta de redação? Vamos lá, né? Isso inclui, claro, muitas crianças e jovens. Por isso, proibir o uso do celular em sala de aula pode acabar se revelando um tiro no pé, já que essa atitude pode criar um grande abismo entre a escola e a vida pessoal dos estudantes. O aparelho pode se tornar um rico instrumento de aprendizagem. Então vamos lá. Esse trecho já diz muito, já dá para basear bastante toda a nossa redação por meio dele. A gente tem um dado super legal, que 50% da população brasileira tem acesso ao telefone móvel, e isso nos revela que também tem gente que não tem acesso. Então, pelo amor de Deus, na hora de escrever, cuidados com a generalização. Nem todo mundo tem acesso à internet e aparelho digital. Isso é um fato no Brasil. No entanto, grande parte da população tem. E a gente precisa entender qual é a problemática disso, porque será que as pessoas usam criticamente a internet? E isso já suscita até outras discussões, como se fosse implementado na escola o ensino mesmo de como usar a internet e aparelhos móveis, será que até mesmo as fake news seriam tão pouco divulgadas porque as pessoas teriam um ensino crítico de como utilizar a internet? Fica aí o questionamento. E aí, o que mais traz aqui nesse trecho? Que
é essa atitude de não utilizar, né, esses aparelhos eletrônicos dentro de sala de aula pode criar um grande abismo entre a escola e a realidade dos estudantes, porque não adianta mais ter um método arcaico na hora de ensinar que não dialogue com os alunos. Como eles vão aprender algum assunto se não conseguem ver aquele assunto da realidade deles? Muito bom pensar nisso. Vários argumentos na hora de construir a redação podem vir a partir daí. Lembra das causas e consequências que a gente tem que montar? Olha aí. Agora vamos para o segundo trecho. Quando bem direcionada, essa alternativa, que é também uma maneira de aprender como pesquisar, alternativa no caso de usar o telefone celular dentro de sala. É também uma maneira de aprender como pesquisar, coletar dados e referências e inteirar-se de assuntos atuais em tempo real. Ou seja, o aluno acaba se tornando protagonista do próprio aprendizado. Grave essa frase final, porque ela pode ser um ótimo argumento na hora de montar o seu texto. O aluno se torna protagonista do próprio aprendizado. Ele não só recebe as coisas, ele também pensa criticamente em relação ao que ele estuda, ao que ele enxerga, ao redor dele. Outro trecho bastante interessante. E aí, vamos lá para mais um trecho da coletânea que eu trouxe. Alguns pontos negativos são a falta de atenção nas horas necessárias, falta de realização de atividades, muitos usam o celular para fazer vídeos e exigir algo em troca para não ser divulgado, entre outros. Então vocês verão lá na nossa coletânea trechos, textos abordando os pontos negativos de ter o celular e a internet dentro da sala de aula. E aí continua, mas também existirão os pontos positivos, como poder usá-lo para fazer pesquisas no bom desenvolvimento dos estudos, como dicionário, e em caso de necessidade para se comunicar com pessoas distantes. Galera, você está vendo que já dá para tirar causa e consequência, pontos positivos e negativos, vários pensamentos e argumentos através desses 4 trechos que eu trouxe? Por isso que é extremamente necessário fazer o quê? Ler o tema da redação e ir direto para a coletânea. Faz isso que está aqui no slide, sublinha, deixa em negrito na hora, não tem, né? Mas sublinha os argumentos que você acha importante na hora de utilizar a sua argumentação, na hora de fazer a sua argumentação. E aí, galera, depois que a gente deu aquela olhadinha na coletânea, tirou os argumentos principais, viu que encaixa com o nosso pensamento, está na hora de fazer as causas e consequências do desenvolvimento. Não sei se vocês lembram, mas eu espero que sim, tenho certeza que sim, que na introdução a gente coloca na tese bem assim. Portanto, é necessário analisar tanto as causas quanto as consequências da problemática a fim de solucioná-la. Lembram disso? Então, se você vai analisar as causas e consequências, você precisa apresentar as causas e consequências no seu texto, né? E aí eu trouxe dois exemplos aqui pra gente. Um é a favor, outro é contra do uso da internet e aparelhos tecnológicos dentro de sala de aula para educação, né? E aí, por que eu trouxe contra e a favor? Porque tá tudo bem ser contra a isso. Se você tem argumentos o suficiente para demonstrar o porquê você é contra, tá tudo bem, é só expor. E aí, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem as causas e consequências a favor. Vamos lá para as causas. Os jovens não se sentem mais atraídos pelo método de ensino arcaico da educação. Galera, olha o que rola. Nosso método de ensino brasileiro é o mesmo desde 1920. A sociedade mudou, os jovens mudaram, mas o método de ensino é o mesmo. Meninos enfileirados, professor dando aula lá no quadro, e é isso. Então, eles não se sentem mais atraídos, né? Algo tem que mudar. E aí, qual é a consequência disso? O baixo rendimento escolar, né? A outra causa é o uso da tecnologia com orientação ajuda o aluno e tem como consequência o aluno se torna o protagonista do próprio aprendizado. Lembra dessa frase? Lembra daquela coletânea lá? Então, viu como é útil? E aí, depois de mostrar as causas e consequências a favor do tema da redação, mostrarei causas e consequências contra, que você também pode usar e argumentar, e construir sua argumentação a partir disso. Vamos para as causas.
Os alunos muitas vezes usam aparelhos eletrônicos dentro da sala de aula sem motivo educacional. Isso tem como consequência a dispersão da atenção dos alunos. E aí, galera? Esse é um bom argumento para ser utilizado, que muitas vezes eles são permitidos a usarem, mas ficam dispersos. Lembra, não tem um trechinho da coletânea que fala isso muito bem. E aí acaba prejudicando no ensino dele. Outra causa que também pode ser usada é o uso da internet sem orientação, tem como consequência a falta de comprometimento na hora de realizar atividades. Viu como você pode usar as duas visões na hora de construir o seu texto? Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo do que você tem que fazer na hora de escrever a sua redação. Vê o tema, claro. Lê a coletânea. Muito bom que você consegue definir a sua argumentação. E depois você define o seu posicionamento. Igual aqui, você seria contra ou a favor? Então você deixar isso nos comentários aqui embaixo, que vai ser muito legal a gente saber. E aí, galera, após você construir essas causas e consequências, determinar o seu posicionamento, chegou a hora de você pensar em outros detalhes da sua redação, como, por exemplo, quais citações usarem. Eu trouxe exemplos bem legais que podem se encaixar e eu tenho certeza que vai ser um sucesso nas competências, que acho que vai ser bem legal e conversa bastante com o tema. Gente, lembra sempre disso? Vamos escolher citações que tenham a ver com a temática. Não vamos citar Zygmunt Bauman do nada. Tirar aqui, ó, da axila. Não vão citar do nada. Vão encontrar coisas que encaixem. Agora é o momento de vocês pesquisarem, de vocês aprenderem. Então vão usar isso, vão usar esse tempo. Eu trouxe essa citação aqui do Albert Einstein, né, que foi um físico e teórico alemão. Lembra que tem que sempre falar a função social de quem é citado. E aí ele fala aqui bem assim: tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Gente, a gente está falando sobre educação. E a gente está falando sobre como os alunos não conseguem mais é, aprender com o sistema arcaico e por isso que tem que colocar a tecnologia. Não está claro que a tecnologia ultrapassou a humanidade? Que a gente está preso ainda no sistema arcaico e tem algo muito maior acontecendo? Olha quanta coisa legal dá para trazer e abordar através dessa citação. E aí, como outras citações, eu também trouxe o livro Adorável Mundo Novo. É um livro maravilhoso, distópico, que conta a história da inserção tecnológica dentro de uma sociedade e que tem como fazer muita relação dentro do nosso texto. Trouxe também o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que conta a história de um professor que é novo na escola, e aí ele adota um novo tipo de aula. Novo tipo de aula, inserção de tecnologia como novo tipo de aula. No filme não fala basicamente, exatamente de tecnologia, mas é um novo modelo. E aí esse novo modelo acaba sendo muito criticado, no entanto, no final dá certo, porque ele desperta o interesse dos alunos para estudar, para a literatura no caso, né, que o professor dá aula. Esse filme é muito bom, quem não viu, veja, é bem interessante, bem legal, e pode ter um uso muito rico na sua redação. Eu também trouxe um contexto histórico, que é a terceira revolução industrial, ou também conhecida como revolução digital, que marca a passagem da tecnologia para o digital, para os computadores, e tem como iniciar, né, essa introdução falando sobre o marco da terceira revolução digital. Acredito que será muito interessante. Galera, percebam que essas citações, tanto quanto a do Einstein, quanto o livro, quanto o filme, quanto o contexto histórico, dá para usar para defender os dois pontos de vista, os dois pontos de vista, tanto a favor quanto contra. Lá no Einstein, sobre a tecnologia ultrapassar a humanidade, você pode falar isso e mostrar que os alunos estão mais preocupados em usar celulares na sala de aula e acabam esquecendo de estudar. Ou você pode usar os argumentos que eu disse anteriormente. Que no livro, no filme, no contexto histórico, mesma coisa. Contexto histórico, inclusive, é muito bom para introdução. Então, fiquem espertos. E agora chegou o momento de montar a nossa proposta de intervenção. E aí vocês me perguntam, Isabela, eu preciso fazer a proposta de intervenção do jeito que você fez? Não. Quer dizer, a sua proposta de intervenção precisa de agente, ação, modo, efeito e detalhamento.
mas ela não precisa ser parecida com a minha. Se vocês quiserem trazer coisas novas, tragam. Mas vamos lá. A gente está falando sobre um tema de educação, né? Então, nada como mais coerente do que usar como agente o Ministério da Educação. Quem fará a ação de solucionar, ou solucionar completamente nunca irá, né? Mas de tentar solucionar o problema será o Ministério da Educação. E qual será a ação? Investimento em recursos tecnológicos nas escolas. E de qual modo será esse investimento? Eu utilizei dois exemplos. Criação de laboratórios de informática nas escolas, e aí eu detalharia mais. Algumas escolas têm laboratórios de informática, mas outras não têm internet. Precisa de melhoria. Falaria isso? E implementação de uma matéria que aborde o uso da internet como fonte de pesquisa na grade curricular da escola, de todas as escolas do Brasil, no caso. E qual será o efeito dessas ações que eu tive, que eu falei, né? O efeito será a formação de alunos que são protagonistas do próprio aprendizado e usam a internet de maneira consciente. Galera, esse tema é maravilhoso. Reflitam mais em casa sobre ele, e busquem outros argumentos. Para o próximo slide, mas vou continuar o pensamento do slide anterior. Galera, lembrem-se que é necessário que o sistema educacional acompanhe as mudanças, porque os alunos mudam, os alunos, as gerações mudam. Então é necessário que seja acompanhado para sempre dialogar com a realidade do aluno. Lembra que acompanhar a evolução é uma maneira de perpetuar uma tradição, uma ideia. Então é sempre necessário a gente acompanhar. Pensem nisso na hora de escrever essa redação, porque eu tenho certeza que será incrível. Queria agradecer muito para vocês que estão assistindo esse vídeo. A proposta de redação está na página 73 e 74 da apostila. E pratique, é assim que a redação 1000 chega. Muito obrigada, gente. Até a próxima aula. Beijinhos.